Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus já dizia naqueles tempos, assim como nos dias hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Aquele que dizia: por acaso quando vier sobre a terra encontrarei fé? Aonde já dizia: aqui me assemelhareis esta geração, como os meninos na praça, com seus filactérios longos, que gostam de ser visto pelos homens com as suas orações demoradas na casa das viúvas, onde dizemos: escrevemos lamentações, mas não chorastes, tocamos-vos flauta, mas não dançastes. Contudo, o Senhor sempre nos ensina. Um dom excelente vos ensinarei: o amor, a dádiva perfeita, o elo da perfeição, aquele que é do alto, do qual nós seguimos, aquele que nos ensina. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um prato que tine um sino que ecoa. Ainda que doe o próprio corpo para ser queimado, ainda que vende tudo que tem e doe aos pobres, ainda que tiver fé de transportar os montes, sem o dom excelente, até mesmo os dons irrevogáveis que devem ser operados na presença do Autor e Consumador da nossa fé. A forma correta de operar os dons é em vão aquele que não tem, aquele que nos mantém produzindo frutos, porque a incumbência daqueles que perseveram é de produzir frutos. Se vós estáis em mim e eu em vós, demonstrai pelo bom proceder. Não há uma árvore má produzindo bons frutos, e inversamente, uma árvore boa produzindo maus frutos. Ninguém produz por si mesmo os bons frutos. A palavra diz que, assim como a quantidade, independente da estação do ano, é sempre por um, alguns 100, outros 60, outros 30, mas sempre por um, por aquele que é a árvore da vida, aquele que a palavra diz, que aquele que abraça esta sabedoria, que abraça a árvore da vida, é entrelaçado, abraçado por esta sabedoria que é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura, a ressurreição do último dia, aqueles que serão justificados, assim como ele foi para o Pai, ascendeu às regiões celestiais. A sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Promessas excelsas, juramento eterno por si mesmo, que não se arrependeria, aonde pede o que queres e dar-te, tudo está sobre o escabelo dos seus pés, a terra é o escabelo dos seus pés, quando passeia sobre a terra há tremores de terra. Aquele que pede ao mar que avance, assim como dá limite ao mar, tudo sobre o seu domínio e o seu poder, aquele que sopra o vento nos quatro cantos do mundo, envia chuvas de saraiva, vê os homens correndo de um lado para o outro como que gafanhotos,
onde na verdade são aqueles que destroem a sua própria lavoura, são como devoradores por rejeitar aquele que podia os conceder a chuva no devido tempo, os conceder assim a boa semente para que seja cultivada numa terra boa, arada, um coração do qual tem uma promessa, mas é necessário crer, é necessário alcançar um coração novo de carne e um espírito reto, quebrantado, que é a promessa que derramarei. Se os pais não converterem os corações aos seus filhos e os filhos aos seus pais, ferirei a terra com desgraça. E assim ele está a proceder, porque na verdade o povo segue amotinado, rebelião como pecado de feitiçaria. E ele, a palavra diz que ele ri com o desprezo daqueles que rejeitam a sua verdade. Escudo e broquel para aqueles que nele depositam confiança, mas jamais agarrais um conceito e soltai o outro, porque assim como tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, é ira e indignação para aqueles que rejeitam a sua verdade. E ele nos diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.